são os contribuintes individuais e os facultativos. Fique bem claro isso aqui, gente. Os contribuintes individuais, eles podem pagar o INSS com atraso qualquer, tá? Um atraso de 5 anos, mais de 5 anos de atraso. O tempo que tiver aí de atraso, quiser pagar, pode pagar. Claro, tem as regrinhas, tá, gente? Já os facultativos, eles podem pagar um atraso de até 6 meses. Mais do que isso, não pode. Esse é o primeiro regramento que você tem que entender. A segunda regrinha que vocês precisam entender aqui, gente, é muito importante vocês entenderem isso aqui. É quem precisa comprovar antes de pagar e quem não precisa comprovar. Porque quando você vai pagar em atraso, você tem que tomar cuidado com essa questão de você poder e de você não poder. E também essa questão de ter comprovação ou não comprovação. Então vamos lá, gente. Quem não precisa comprovar, né, para pagar o INSS em atraso? Os contribuintes individuais que tiverem um atraso menor do que 5 anos, até 5 anos, sendo que eles já pagaram o INSS alguma vez na vida nessa categoria, como contribuinte individual. Aqui não precisa comprovar, basta apenas entrar lá no sistema de acréscimos legais da Receita Federal, a gente fala salvo, né? Aí vocês entram lá e conseguem gerar a guia e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Não precisa fazer nenhuma comprovação junto ao INSS antes de pagar dessa forma. Mas e quando precisa comprovação, tá? Como é que funciona? Se você é contribuinte individual, né? A gente tá falando aqui, gente, o foco aqui é o contribuinte individual, que ele é a única pessoa aqui que pode pagar em atraso, com atraso assim superior ou até 5 anos de atraso. Os facultativos até 6 meses de atraso, no máximo. Não esqueçam disso, tá? Então, facultativo nem precisa comprovar nada, não. Beleza? Agora eu tô dando um foco nos contribuintes individuais que precisam comprovar antes de efetuar esse pagamento. Claro, se durante a análise que você fizer for interessante recolher esse pagamento aí em atraso. O que acontece? Quem precisa comprovar aqui então, gente? Quando o atraso do contribuinte individual for superior a 5 anos. A gente fala que isso aqui é indenização, gente. Nesse caso aqui, o contribuinte individual, antes de pagar, tá? Ele vai ter que comprovar que, de fato, naquela época ele trabalhava como contribuinte individual. Então, não é só sair pagando. Tome bastante cuidado. Se você pagar de qualquer jeito, vai estar jogando dinheiro fora. Inclusive, para pagar nessa modalidade aqui de indenização, que é um atraso superior a 5 anos, você tem que solicitar o cálculo, as guias, junto ao INSS. E eu vou falar mais, tá? Acontece deles gerarem a guia para você, tá? O contribuinte individual vai pedir para o INSS para gerar a guia. Eles vão gerar essa guia, você vai pagar, sei lá, 30, 40, 60 mil reais. Não sei, gente, é muito dinheiro, tá? Pode acontecer de ser muito alto esse valor. Aí vocês vão pagar e na hora de pedir a aposentadoria, na hora de pedir o benefício, vocês vai ficar achando, né, gente, que vai dar para pedir e na verdade não dá. Por quê? Porque eles só vão aceitar esse recolhimento que você fez, mesmo depois de tendo pago, se você conseguir comprovar que, de fato, nessa época aí que você recolheu, estava como contribuinte individual. Então, tem essa questão que é muito séria, gente. Então, bastante cuidado. Vai ter que comprovar também, se você, né, tiver um atraso aí menor do que 5 anos, até 5 anos de atraso, contribuinte individual, mas nunca pagou o INSS como contribuinte individual. Ou seja, você quer pagar aí um atraso de até 5 anos, né? Mas você não tinha o cadastro como contribuinte individual. Você nunca pagou o INSS como contribuinte individual. Então, o que você vai ter que fazer primeiro antes de pagar? Comprovar que esse período aí que você está querendo pagar em atraso, você estava, sim, você era qualificado como contribuinte individual. Mais uma vez aqui, antes de pagar, tem que comprovar, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Outra situação aqui, gente, e última situação aqui para você, contribuinte individual, que quer pagar o INSS em atraso. Vai precisar comprovar, tá? Se o atraso for de até 5 anos, né? Menos que 5 anos ou até 5 anos de atraso, na categoria de contribuinte individual, se você quiser fazer esse recolhimento aí, anterior à data do seu primeiro recolhimento em dia, tá? Então, se for nessas condições aqui, você também vai ter que fazer a comprovação antes de pagar, tá? Antes de lá
no sistema da Receita Federal e fazer a geração da guia. Fica bem claro isso aqui, gente. Esses 3 casos aqui precisa de comprovação antes de efetuar o pagamento.